Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te louvamos por esse dia maravilhoso, pelas infinitas bênçãos derramadas sobre nós e nossas famílias. Abençoe este dia, nos protege de todos os perigos, nos ampara nas aflições e dificuldades. Envia teu Espírito Santo para estar conosco agora, quando vamos meditar na tua santa palavra. Aumenta-nos a fé, a esperança e o amor. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras de Romanos, capítulo 15, versículos 14 a 17, que diz assim: Meus irmãos, estou certo de que vocês estão cheios de bondade, sabem tudo o que é preciso saber e são capazes de dar conselhos uns aos outros. Porém, nesta carta me atrevi a escrever com toda franqueza para fazer com que vocês lembrem de coisas que já sabem. Eu escrevi assim por causa do privilégio que Deus me deu de ser servo de Cristo Jesus para trabalhar em favor dos que não são judeus. Eu sirvo como sacerdote ao anunciar o Evangelho que vem de Deus, e faço isso para que os não-judeus sejam uma oferta que Deus aceite, dedicada a Ele pelo Espírito Santo. Portanto, por estar unido com Cristo Jesus, posso me orgulhar do serviço que faço para Deus. Que Deus abençoe as palavras de nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, quando um pai ou uma mãe corrige o seu filho ou filha, deve sempre corrigir de tal forma que ele sinta-se capaz de se arrepender dos seus erros, de mudar de vida, de fazer diferente, de realizar coisas boas na vida. É assim que o apóstolo Paulo está falando para os cristãos de Roma, tanto os que vieram do judaísmo quanto os que vieram de outras religiões. É legal que ele começa a dizer hoje assim: Meus irmãos, estou certo de que vocês estão cheios de bondade, sabem tudo o que é preciso saber e são capazes de dar conselhos uns aos outros. Paulo diz que os cristãos de Roma são capazes, estão cheios de amor e bondade e sabem o que é para eles fazerem como cristãos. Precisamos, como cristãos, continuamente sermos lembrados por outros cristãos de que nós somos de fato cristãos. Porque nós somos cristãos, não porque nós somos melhores do que os outros, mas porque foi a graça e o amor de Deus em Cristo que chegou a nós pelo Espírito Santo de Deus, que colocou a fé em nossos corações e nos deu, por essa fé, o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. E qual a nossa função e missão no mundo? Proclamar a boa notícia de salvação pela fé em Cristo Jesus. Este também foi o propósito de Jesus Cristo quando veio ao mundo: buscar e salvar os que estavam perdidos e condenados ao inferno, isto é, todos os seres humanos. Jesus mesmo diz isso em João 2, 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Foi para nos salvar que Jesus Cristo deixou-se prender, humilhar, maltratar, sofrer terrivelmente na cruz toda a ira e castigo eternos de Deus no lugar de cada ser humano, pagando a dívida de nossos pecados e nos dando de presente o amor de Deus e a paz de Deus que excede todo entendimento. Quando Jesus diz no alto da cruz, está consumado, ele afirmou categoricamente que o pecado, o diabo e o inferno foram vencidos por ele. E todo aquele que crê em Cristo como seu Senhor e Salvador e vive a sua fé neste mundo, recebe de graça e por amor o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna.
Quando Deus nos tornou cristãos pelo ouvir da palavra de Deus e receber o batismo, Ele nos capacitou para amarmos a Ele, Sua palavra, oração e igreja em primeiro lugar na vida e amar as pessoas como a nós mesmos. Por isso, Paulo diz aos cristãos de Roma que ele sabe da bondade, do amor, da capacidade que eles tinham de ajudar uns aos outros e as outras pessoas. Deus nos diz também hoje, através do apóstolo Paulo, que Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Ele sabe dos nossos problemas, dificuldades e aflições. Ele sabe de nossas alegrias e das nossas vitórias. E Ele sabe das nossas capacidades de servi-lo com o melhor do nosso tempo, dos nossos dons e habilidades, bens e ofertas, juntos na igreja, para que a palavra de Deus, que nos deu uma nova vida, chegue a todas as pessoas deste mundo. Deus nos capacita a servi-lo. Se não servimos é porque nós não queremos. Paulo diz que a carta que ele escreveu e que nós estamos meditando é para lembrar os cristãos de Roma e a nós de que Deus nos ama e perdoa por amor de Jesus. Ele nos chamou das trevas do pecado e do inferno para a maravilhosa luz da salvação. Mas Ele quer que nós sejamos Suas testemunhas neste mundo, vivendo como cristãos, dando exemplo de como um cristão vive e fala, e que nós falemos de nossa fé para as pessoas que encontrarmos. O mundo está perdido e desesperado. As pessoas gritam por um caminho, uma verdade e uma vida que só Jesus Cristo é e pode dar para as pessoas. E nós, cristãos, somos os enviados de Deus ao mundo para proclamar esta boa notícia de salvação para todas as pessoas. O apóstolo vê a vida dele como um chamado de Deus para ser o enviado de Deus aos povos, especialmente aos judeus, e falar de Cristo para eles. Ele diz que isso é um privilégio. Sim, é um privilégio ser cristão. É um privilégio ter a palavra de Deus em nossas mãos. É um privilégio podermos nos aproximar de Deus, nós que somos tão pecadores, e até chamá-lo de Pai Nosso. É um privilégio termos uma igreja para ouvir a palavra de Deus, para receber a Santa Ceia, para conviver com outros cristãos e juntos vivenciarmos o amor de Deus. Paulo chega ao ponto de dizer que se orgulha da missão que Deus lhe deu de ser apóstolo e falar de Jesus. Estimado irmão e irmã, precisamos ser continuamente lembrados de que somos cristãos, que Deus nos ama e salva através de Cristo, que temos dons que Deus nos deu para servi-lo e que o nosso propósito como cristãos é falar de Jesus para que mais e mais pessoas possam crer em Cristo como seu Senhor e Salvador. Não nos esqueçamos que de tudo que Deus é e fez e faz por nós. Não nos esqueçamos que Deus está cuidando de nós em todos os tempos. Não nos esqueçamos que Deus está no controle de tudo em nossas vidas e proverá tudo o que precisamos. Mas também não nos esqueçamos da nossa missão dada por Deus de servir a Ele, levando a salvação pela fé em Cristo Jesus para todos os povos. 2 Coríntios 5, 17 a 21 diz assim: quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. A nossa mensagem é esta: Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos e, por meio de Cristo, Ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. E Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como Ele faz com que as pessoas se tornem seus amigos. Portanto, estamos aqui falando em nome de Cristo, como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós. Em nome de Cristo nós pedimos a vocês que deixem que Deus os transforme de inimigos em amigos dele. Em Cristo não havia pecado,
mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque o Senhor nos ama tanto, nós que somos tão pecadores. Continua, Deus, nos amando, perdoando os nossos pecados, nos dando vida através da fé em Jesus Cristo. Que nós possamos continuamente sermos lembrados do Teu amor, da Tua presença em nossas vidas e da missão que nós temos de salvar pessoas pela pregação da Tua palavra. Que nós possamos, como cristãos, vivenciarmos o Teu amor neste mundo. Ó Deus, fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.